se você tem uma rotina bem corrida durante o dia e recebe um monte de informações, várias tarefas, e precisa fazer a anotação delas e acaba se perdendo por alguma eventualidade, eu quero te mostrar nesse vídeo como que eu fiz para criar um assistente virtual que faz as anotações das minhas tarefas de forma bem natural. Eu converso com ele aqui mesmo, como se fosse um assistente. E quando eu preciso recuperar essas informações, eu peço para ele e ele lista para mim. É muito provável que talvez você, se tem esse mesmo problema, criou já algum grupo no WhatsApp que talvez facilite, em primeiro momento, para fazer o registro. Só que você não consegue recuperar essa informação. Talvez se você utiliza um aplicativo um pouco mais sofisticado para isso, com mais funções e tal, você não tem tempo hábil para fazer esse registro. Então essa ferramenta aqui é bem interessante. Então vamos lá. Quais são as possíveis tarefas que você acaba esquecendo? Por exemplo, pagar um boleto, encaminhar um orçamento, buscar uma filha na escola ou talvez participar de uma reunião dela, entre muitas outras tarefas. Isso aí é muito fácil a gente esquecer, porque recebe uma demanda, daqui a pouco recebe outra e por aí vai. Então como que funciona esse assistente aqui? Eu fiz ele integrado com o Telegram. O Telegram é algo bem parecido ali, se você não utilizou ainda, com o WhatsApp. Então eu consigo utilizar ele tanto pelo navegador quanto pelo celular. Então como que funciona? Eu vou passar aqui para ele as minhas tarefas de forma bem informal aqui, né? Então anote o pagamento de boleto de luz para amanhã. Então beleza, ele mostra aqui uma execução, né, do que foi feito. Eu deixei isso aqui propositalmente, a gente consegue retirar essa exibição, mas é só para ver que tem algo por trás disso que trabalha por nós. Então eu solicito algo, ele processa e registra. Então eu vou colocar um outro compromisso aqui também. Anote o envio de orçamento para o João amanhã até às 10 horas. Então, por exemplo, aqui quando eu me refiro a amanhã, eu estou falando de maneira informal, mas ele deve entender que hoje é dia 21 e amanhã é o dia 22. Então ele perguntou aqui para mim para qual dia devo anotar. Eu vou colocar aqui amanhã. Beleza? E por aí vai. Eu posso também enviar por áudio, entre outras formas de envio. Então, à medida que vai passando o meu dia, eu vou fazendo os registros das minhas tarefas e depois eu posso recuperar essa informação. Então, por exemplo, liste as tarefas que tenho para amanhã. Então, olha só que legal. Ele fez aqui a pesquisa, né, na memória dele e apresentou para mim de forma ordenada, né? Inclusive ele levou em consideração que o orçamento do João era prioridade por conta de eu ter definido um horário, 10 horas da manhã, e depois ele veio com o pagamento do boleto de luz. E fazer algo similar a isso parece ser surreal, né? Algo que alguém que tenha conhecimento aprofundado em programação, né, ou tenha bastante familiaridade ali com inteligência artificial para fazer. Mas não, eu fiz aqui utilizando o Hermes. O Hermes, ele é uma ferramenta em que eu consigo criar assistentes para executar tarefas repetitivas, tá? Entre outras funções, tá? Mas uma das funcionalidades dele é fazer com que eu consiga melhorar a minha rotina, né? Automatizar processos que facilitem a minha vida. Então nesse caso eu fiz aqui um assistente chamado anotador que consegue ali fazer as interações e anotar os meus pedidos. E o legal disso é que é o seguinte, eu não precisei configurar nada no Hermes, eu simplesmente entrei aqui, eu coloquei uma chave, né, de um modelo de linguagem, no meu caso eu fiz ali com a OpenAI, e eu passei uma instrução para ele. Então você é um assistente virtual, né? Passei o nome do assistente, seu objetivo é registrar compromissos e informei para ele qual que era a tarefa, como se ele fosse um funcionário virtual, o que ele deveria executar para mim. E assim ele fez. Então depois de algumas interações,
ele conseguiu criar para mim esse assistente. E o legal disso é que a gente pode fazer outras automações, como por exemplo, você pode aqui solicitar um agendamento. Você pode criar aqui um assistente para que todos os dias ele faça buscas, né, em uma região delimitada ali, né? Você determina uma região para que ele verifique quem são seus potenciais interessados no produto que você está vendendo. Então, antes de você fazer buscas ali na internet para verificar ali quem que pode comprar ou não o seu produto, você pode pedir essa tarefa para ele. Então, todos os dias ele vai, faz a pesquisa e apresenta para você uma relação, né, conforme a sua necessidade. Então, você vai instruir como se ele fosse um verdadeiro funcionário. Então, faz ali as orientações e ele apresenta essa informação para você. Se você gostou dessa rotina, e quiser que eu explique exatamente como que eu fiz isso, né, como que a gente pode obter o Hermes, onde que ele é hospedado, como que eu pago ele, como que funciona, eu explico certinho, passo a passo. E também, se você tiver alguma sugestão de alguma tarefa para automatizar, deixa aí nos comentários que a gente cria algo bem interessante para fazer a automação dessa tarefa. Espero que você tenha gostado desse vídeo.